uma regra. Mudando apenas uma regra no nosso sistema de votação, nós seremos um país pioneiro com a melhor democracia do mundo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica, eu sou o Morangão, e se você chegou aqui nesse vídeo pelo título chamativo, já quer me xingar, ou tá esperando que eu vá questionar as eleições ou xingar o Bolsonaro, eu não tô aqui pra nada disso. Não vou falar de polêmica política, não vou falar de corrupção, eu vou falar de matemática e como que a matemática pode nos ajudar, pode ajudar o Brasil a sair dessa divisão que a gente tá passando, beleza? Então ok? Então ok, vamos lá. Polarização. É assim que o nosso país se encontra após mais uma eleição presidencial, e em 2018 a gente teve 14 opções de candidatos e foram para o segundo turno aquelas com maior nível de rejeição. Por que isso acontece? E além disso, é bizarro pensar que boa parte da galera que votou preferia um outro candidato do que aquelas que elas realmente votaram. Tiveram que votar contra a sua opinião para evitar que o outro candidato vencesse. Ou seja, votaram contra alguém e não a favor de alguém que os representasse. Consegue perceber o que há de muito errado aqui? Quando você está numa situação em que você tem que escolher entre o ruim e o menos ruim para te representar, você não vai acabar sendo representado por ninguém no fim das contas. E já que numa democracia nós estamos escolhendo o nosso representante, ou seja, dando o nosso consentimento para uma pessoa governar em nosso nome, isso é problemático e antidemocrático. Somos forçados a dar consentimento a quem não queremos. Os candidatos que recebem mais votos são justamente aqueles que não vão representar de fato a maioria e nem vão ser um consenso de bem-estar geral. Pelo contrário, esse tipo de representatividade acaba agravando a polarização que estamos vivendo e que vivenciamos demais nessas últimas eleições. Meu ponto aqui é que temos algumas alternativas se quisermos diminuir essa polarização. E cara, mesmo que você esteja satisfeito com a eleição do Bolsonaro e com a derrota do PT, pare e pense um pouco, na moral, o país está dividido. Outras eleições já foram e outras serão problemáticas, e isso é muito ruim para nossa democracia. O canal Nerdologia, apresentado pelo Átila, já fez um vídeo brilhante com algumas alternativas de sistema de votação, mas lá nesse vídeo ele não falou justamente da forma mais eficiente para representar e agradar os eleitores como um todo. É sobre esse sistema que eu vou falar aqui nesse vídeo. Um dos comentários feitos lá no vídeo do Nerdologia se destaca justamente por apresentar algumas alternativas que o Átila não mostrou. E o autor desse comentário em especial é quem nos ajudou a elaborar o roteiro desse vídeo. Então tudo é uma questão de bem-estar geral da população, né? A gente pode analisar o bem-estar da população à luz do utilitarismo. É uma corrente filosófica que diz que ações são boas quando tendem a promover a felicidade e são más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Nessa visão, então, a gente deveria agir de forma a produzir o maior bem-estar possível. E esse ponto é especialmente importante, porque a gente tem que levar em conta o bem-estar geral e não só de uma única pessoa, né? Mas o que acontece é que, ao contrário da nossa intuição, o maior bem-estar numa população votante não é quando um candidato é eleito com a maior porcentagem dos votos, que foi o caso da nossa eleição. Só para levantar uns números aqui, o Bolsonaro ele foi eleito com mais ou menos 58 milhões de votos, é uma quantidade bem expressiva. Mas se a gente for olhar como um todo, 89 milhões de pessoas não votaram nele. Isso também vale para Dilma e tantas outras eleições que já rolaram aqui no Brasil. A gente percebeu recentemente que esse lance de satisfazer a maior população numa eleição democrática é um problema matemático. Então vamos lá, o nosso sistema eleitoral hoje se baseia num sistema ordinal de votação. Ou seja, nós colocamos em ordem a nossa preferência por algum candidato. Mas no nosso caso, a gente só pode expressar aquele candidato que a gente colocou no topo. Todos os outros ali não têm importância nenhuma. Então, se eu voto no candidato X, eu estou afirmando que eu coloco o candidato X numa posição acima do ranking em relação a todos os outros candidatos. As alternativas apresentadas pelo Átila, lá no Nerdologia, são geralmente desse tipo, ordinais, de ranking. Esses sistemas, os ordinais, são justamente os sistemas que estão sujeitos a vários paradoxos e alguns teoremas, como o famoso teorema de Arrow, mas não são os únicos sistemas de votação possíveis. O problema do sistema atual nosso é que, como a gente só pode dar 100% da nossa aprovação para um candidato apenas, os votos acabam sendo divididos entre candidatos parecidos. É essa divisão de votos que faz com que alguns candidatos que tenham um apoio genuíno da população acabe não ganhando nenhum voto nas urnas, porque não teria chance de ganhar frente a algum outro candidato, por exemplo, que a galera nem curte tanto assim, mas tem algum apoio e acaba se destacando mais. Ou candidatos que não estão bem colocados nas pesquisas e são vistos como divisão de base eleitoral
e acaba acirrando uma disputa entre os eleitores que na verdade deveriam estar unidos, né, galera? A gente tá aqui para um bem comum da sociedade, né, não? Para dar um exemplo disso, nessas últimas eleições, provavelmente você viu seu amigo lá de esquerda dizendo que preferiu o Boulos, mas votou em outro candidato, ou então o seu colega de direita falando que preferiu o Amoedo. Esses dois candidatos que tiveram pouca expressão nas urnas, né? Para resolver de vez esse problema, é necessário que o eleitor possa expressar um nível de apoio totalmente independente para cada candidato. Isso fará com que os candidatos parem de lutar pelos votos uns dos outros e só possam ganhar realmente o apoio dos eleitores nas urnas se merecerem por mérito próprio. Os sistemas de votação que funcionam dessa forma são chamados cardinais, onde o voto não é um ranking, mas sim uma lista de avaliações independentes para cada candidato. Por exemplo, em votação por nota, os eleitores avaliam os candidatos com uma nota de 0 a 10 e aquele candidato que tiver a maior nota média vence. Uma vantagem é que esse tipo de voto contém muito mais informação. Veja bem que, ao atribuir notas, nós podemos estabelecer um ranking como no sistema de votação ordinal, mas no sistema ordinal não podemos atribuir notas a uma dada ordem de preferência. Ou seja, o voto em sistemas cardinais contém mais informação do que os sistemas ordinais. Mas aí a gente entra num outro problema, que são os votos estratégicos, como o voto útil que rolou solto nessas eleições aí, né? Ah, vou votar no X pro Z não ganhar. No caso de um sistema cardinal, como votação por nota, votos honestos geram excelentes resultados, mas um voto estratégico seria do tipo, vou dar notas máximas para os candidatos que eu gosto e mínimas para os candidatos que eu não gosto. Mas aqui entra uma grande vantagem dos sistemas cardinais sobre qualquer sistema ordinal. Você sempre vai poder apoiar 100% o candidato que é o seu preferido. E você nunca vai precisar de apoiar um candidato ruim acima de um candidato melhor. No pior dos casos, o voto estratégico seria mentir sobre a indiferença entre os candidatos, dando notas iguais, mesmo que você ache um melhor que o outro. Por outro lado, nos sistemas ordinais, você muitas vezes vai ser encorajado a inverter a sua preferência e apoiar um candidato que você não gosta tanto. Você acaba tendo que votar em Z, sendo que você prefere X, e nesse caso, o voto estratégico sempre vai trair a sua convicção pessoal. Existem muitas outras propriedades matemáticas interessantes nesse rolê todo, então se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para eu saber se rola fazer um vídeo só sobre esses detalhezinhos aí, demorou? Mas o fato é que não existe nenhum sistema de votos que está totalmente imune aos votos estratégicos e muitos deles não são nem práticos e vantajosos, mas mesmo assim tem alguns sistemas que conseguem superar bem esses votos estratégicos. Tem um sistema cardinal chamado votação 3-2-1, onde você avalia se um candidato é bom, ok ou ruim. Aí em um único turno você pega os 3 com o maior número de bom, destes você seleciona os 2 com o menor número de ruim e desses 2 você escolhe o que for preferido pela maioria de acordo. Esse sistema funciona muito bem em simulações, mas seus resultados para votos honestos é um pouco inferior a outros sistemas mais suscetíveis ao voto estratégico, como a votação por nota. Um sistema com resistência média, mas muito expressivo e com ótimos resultados é o chamado votação STAR, ou simplesmente votação STAR, ou Star Voting lá no inglês, que foi criado há apenas 5 anos. Os eleitores votam dando uma nota de 0 a 9 ou 0 a 5 para cada candidato, como em votação por nota. Dentre os dois, com a melhor nota média, vence o preferido pela maioria, considerando as notas dadas por todos os eleitores. Assim, mesmo se seus 2 favoritos não ficarem entre os melhores, você ainda tem algum poder de decisão se você der notas mais honestas e detalhadas para os candidatos. Vamos supor que numa segunda etapa, uma das cédulas seja assim. Vai ser feita uma comparação das notas dadas pelo eleitor nessa cédula com os 2 candidatos de maior nota média. Mas esse exemplo que eu estou dando não contém todas as cédulas, existiriam muito mais cédulas na real. Esse sistema brilhantemente força as pessoas a serem honestas nas notas dadas e não exagerar nos extremos para não sacrificar o poder de voto na segunda etapa. O sistema mais simples, que maximiza o consentimento e acaba com esse papo de preferência da maioria, que é o que acaba gerando essa polarização toda, é o chamado votação por aprovação. Nele você pega todos os candidatos e simplesmente diz se ele te representa ou não. Então você vota aprovando os candidatos que você gostaria ou ficaria satisfeito. Nesse caso, o candidato mais aprovado vence sem precisar de segundo turno ou maioria, já que nada garante que vai sempre haver uma maioria genuína. Se isso ainda está confuso, eu vou propor uma situação aqui. Imagina que você vai comemorar seu aniversário num cinema e você chama uma galerona. E você quer, de forma democrática, que a maioria das pessoas assistam um filme que elas gostam. Imagina que no cinema que você foi tem 10 filmes em cartaz.
Então as pessoas, ao invés de escolherem apenas um filme que seria o preferido delas, elas vão escolher um leque de opções de filmes que elas topariam assistir numa boa. E aí, o filme mais aprovado ganharia, e se você quiser 2 turnos, os 2 filmes mais aprovados vão para um segundo turno com uma votação majoritária tradicional. Agora uma curiosidade, o sistema de votação por nota, onde a maior nota média vence, é matematicamente o sistema mais representativo se todo mundo for honesto. Mas mesmo que todo mundo seja desonesto, faça voto estratégico, atribuindo os máximos e mínimos, a gente vai cair na votação por aprovação. E esse sistema já é melhor que qualquer sistema de votação democrático no mundo hoje. Infelizmente, nenhum país no mundo hoje usa sistemas cardinais nas suas eleições, já que esses sistemas só começaram a ser seriamente estudados nas últimas décadas e os movimentos para sua adoção oficial só ganharam força nos últimos 10 anos. Mas as pesquisas e simulações mais recentes mostram que são talvez a melhor chance de termos eleições representativas e democráticas. Pela nossa Constituição, nós não teríamos tanto problema para introduzir um sistema de votação desses aqui. Aqui no Brasil, a Constituição exige que o vencedor obtenha uma maioria de votos simples, ou seja, sem ranking ou notas. E como o Código Eleitoral se aplica em escala federal, significa que adotar sistemas mais complicados seria bem difícil. Então qual que seria a melhor opção para nós hoje aqui no Brasil? A gente poderia adotar no Brasil, então, o sistema de votação por aprovação em 2 turnos. E para adotar esse sistema, a gente teria que mudar apenas uma regra no nosso sistema de votação, que é a regra de que a gente só pode votar em apenas um candidato no primeiro turno. Se apenas um candidato recebesse a maioria dos votos já no primeiro turno, ele seria eleito, mas se não fosse o caso, por exemplo, os casos em que nenhum candidato recebe a maioria dos votos, ou mais de um recebe, aí teríamos um segundo turno com os 2 mais aprovados. Lá nas urnas, bastaria a gente votar em todos os candidatos que nos representariam ao invés de apenas um. Seria algo do tipo, você quer votar em mais um candidato? Confirma, vá lá e vota em todos os candidatos que você quer. Como a aprovação que cada candidato recebe é independente, as pessoas vão poder votar honestamente naquele candidato que ela realmente vai querer para o cargo. Não teria mais disso de voto útil ou briga entre aliados. E se por acaso, num segundo turno, estivessem 2 candidatos que você aprovou, aí sim você vai escolher aquele que você prefere mais. Então, essa única regra de que nós podemos votar apenas em um candidato no primeiro turno é o que nos separa de uma democracia eficiente aqui no Brasil. Mudando essa regra nos moldes que um sistema de votação por aprovação pede, nós mudaríamos drasticamente o sistema político brasileiro e colocaríamos de fato o poder político nas mãos da população. Quem sabe assim teríamos o fim de uma era de polarização e crises na nossa jovem e frágil democracia.